Tem água. Ai, preciso. Bom dia, meus irmãos. Muito bom estar aqui. Bom, se você não me conhece, eu sou Mexerica, sou casado com a Simone, sou pai do Felipe. Hoje ele não quis vir, ele quis ficar na casa do vô dele, tá assim agora. E da Dominique está aí bagunçando em algum lugar. Eu vou falar um pouco hoje sobre o trabalho que nós fazemos lá em Campo Mourão, mas eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Para mim é um privilégio muito grande. Obrigado, Celso, por abrir as portas. É uma alegria grande estar aqui, né? Por causa da história que nós temos com essa igreja, a história que a minha esposa tem com essa igreja. Estar aqui com nossa família e trazer 4 dos adolescentes que nós discipulamos lá em Campo Mourão e ficarmos hospedados aqui de uma maneira maravilhosa, é uma bênção do Senhor. Então, se você abriu Evangelho de João, capítulo 14, eu gostaria, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria de te propor uma reflexão. Gostaria que você imaginasse que você está na sua casa, num jantar, ou até mesmo num almoço. Você recebe convidados na sua casa, você recebe os seus amigos, você monta a mesa, você os serve. Aliás, nós como brasileiros eu gosto muito de fazer isso, né? A minha esposa, talvez a coisa que ela mais gosta de fazer na nossa casa é receber as pessoas. Mas eu quero que você pense que são os seus amigos, são pessoas que você convive, são pessoas que passam o dia com você e você compartilha da vida, né? Sobretudo aquilo que você tem vivido, as suas alegrias, as suas tristezas, mas de repente você traz um assunto um pouco estranho para esse momento, né? De comunhão, de comida. Você traz um assunto um pouco talvez indigesto, um assunto que gera um certo desconforto nas pessoas, um assunto um pouco amargo. E você diz assim: olha só, dentro de alguns momentos, dentro de alguns dias, eu estou anunciando a minha partida. Já não estarei mais com vocês, eu vou ser morto. Aliás, um de vocês que estão aqui, dos meus amigos que compartilham a vida comigo, um de vocês vai me trair. E aí, seus amigos olham espantados uns aos outros, sem saber muito como reagir, e eles começam a dizer: eu jamais faria isso, de maneira nenhuma. E o outro fala assim: cara, longe de mim, eu não sou capaz de fazer uma coisa dessa. E você olha: eu sei que você vai me trair. Aliás, você, ao ponto de quase morrer, na iminência desse momento, você sabe, além de um te negar, todos os outros vão te abandonar. Se essa história faz você pensar em alguém, e esse alguém é Jesus, esse é o contexto do capítulo 14. Se nós voltássemos a página um pouquinho no capítulo 13, veríamos que Jesus faz aquela cena linda que nós achamos maravilhosa do lava-pés, mas o contexto ali é o contexto de mesa, de partilha, e João capítulo 14 começa nesse contexto. Então olha comigo o versículo 1. Versículo 1 é muito interessante, porque imagina esse contexto. Jesus começa com a seguinte frase: não se perturbe o seu coração, creia em Deus, creia também em mim. Interessante, não? Interessante Jesus, nesse contexto, dizer para os seus discípulos: não perturbe o coração de vocês. Talvez a pergunta que nós deveríamos fazer a nós mesmos nesse momento é: será que o meu coração está conturbado? Será que alguma coisa no meu cotidiano, na minha rotina, tem me tirado a paz? Talvez uma segunda pergunta pudesse ser: como eu posso viver uma vida sem ter um coração perturbado nos dias de hoje? Tem um fato interessante. Todas as vezes que eu venho para São Vicente, para a Baixada Santista,
eu fico um pouco angustiado. O contexto que nós vivemos lá é um contexto de muita paz, graças a Deus, né? A nossa casa é uma casa segura, nós temos um trabalho maravilhoso, e nós vivemos numa cidade relativamente segura. Não sei se você sabe os noticiários, né? Ocorreu um evento especificamente em Campo Mourão, foi notícia nacional agora, um triste episódio de uma tentativa de chacina, na verdade, na cidade. Alguém abriu fogo numa lanchonete. Mas tirando esses pontos específicos, né? A nossa cidade é uma cidade segura. Contudo, quando eu venho para cá, eu não me sinto seguro. Parece que a qualquer momento alguém vai entrar na residência onde eu estou hospedado. Parece que a qualquer momento, em um sinal, alguém vai tentar me assaltar e eu vou levar um tiro. E eu fico me perguntando, meu Deus, como eu vou manter a minha família segura, minha esposa segura, meus filhos seguros? Como eu vou lidar com essa responsabilidade? Então o meu coração ele fica angustiado, eu fico perturbado por vezes. Eu não sei a resposta. Humanamente eu não sei a resposta. Mas em Cristo nós temos a resposta. Olha o que ele diz: não perturbe o seu coração. Não fique com o seu coração angustiado. Como eu posso fazer para não ter o meu coração angustiado? O texto está em seguinte: creia em Deus, creia também em mim. Então essa é uma notícia de esperança para cada um de nós. Porque, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: se você confiar em mim, o seu coração ficará tranquilo. A resposta está em Jesus. Se o seu coração anda angustiado, se o seu coração anda em sofrimento, a resposta está: confia em mim. Essas são palavras de Jesus, não são palavras minhas. Essas são palavras daquele que sabe do que ele está falando. Isso é completamente diferente da teoria coach que nós conhecemos, né? Talvez o coach olharia para nós e falasse assim: não, você tem essa mentalidade porque você tem uma mentalidade de escassez, né? São os jargões, né? As frases de efeito usadas pelos coaches. Mas Jesus, ele não vai por esse caminho. E olha como ele continua no versículo 2. Na casa, do versículo 2 até o versículo 4, na verdade. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for preparar um lugar, eu os voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Jesus, ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia exatamente como era o céu. Aqui ele está falando especificamente do céu, de uma realidade espiritual, eterna, com Deus Pai. Ele sabe que na presença de Deus Pai, o nosso coração, por exemplo, não estará perturbado. A nossa mente não estará em atividade constante, como é nos dias de hoje. Se alguém perguntasse para Jesus assim: como você pode ter certeza, Jesus? Como você pode confiar na realidade do céu? Seria como eu perguntasse para você: como que você pode ter certeza na infância que você teve? E talvez você me daria uma resposta: é claro que eu tenho certeza na infância que eu tive. Eu vivi lá. Eu participei da infância. Eu lembro quando eu era criança, ninguém pode me tirar as memórias do meu pai. Meu pai uma vez comprou um sítio no meio do nada. E eu amava aquele lugar, porque eu ia para o rio todo dia. Eu acordava de manhã, eu só tinha um pensamento: eu vou para o rio e eu vou ficar pescando o dia inteiro. Como alguém pode olhar para mim e perguntar: isso não é real? Como que isso pode ser real para você? Eu vivi essa realidade. Isso ninguém pode tirar de mim. É a mesma coisa com Jesus. Ninguém pode tirar dele a realidade eterna. Ninguém pode tirar de Cristo a realidade da eternidade, porque ele veio de lá. Ele sabe o que ele está falando. É claro
Ele veio do céu. E ele conhece a eternidade desde a criação do mundo. Mas olha que interessante. Jesus diz assim, ó: na casa de meu pai tem muitas moradas. Ele sabe. Lá tem muito espaço. Lá tem muito espaço. A função de Jesus é ir preparar esse lugar para cada um de nós. Um lugar infinitamente, presta atenção na palavra que eu vou usar, infinitamente melhor. Um lugar infinitamente melhor do que qualquer lugar que eu e você conhecemos. Jesus sabe. Ele sabe que a realidade eterna é muito melhor. Então o nosso coração ele pode ficar perturbado, ele pode ficar pesado, enquanto nós estivermos nessa realidade. Aliás, se nós fôssemos lembrar das palavras de Jesus, nos últimos momentos de Jesus após a sua ressurreição, ele vai falar para nós claramente que no mundo nós vamos ter tribulações, nós vamos ter dificuldades nessa vida, mas ele nos dá uma palavra de bom ânimo. Ele fala: eu venci o mundo, então vocês também poderão vencer. Então essa realidade que vivemos, de sofrimento, de pesar no coração, de dores, de choro, isso não nos define. Aliás, o apóstolo Paulo vai falar que isso é passageiro, como uma fumaça, como uma neblina, né? Ele fala que os nossos sofrimentos aqui são leves e momentâneos, se nós compararmos com a realidade da eternidade. Então, a esperança em Jesus. Então, Jesus foi para o céu preparar um lugar para nós. Agora imagina comigo, se em 6 dias Deus conseguiu fazer algo maravilhoso como a criação do universo inteiro, imagina o que Jesus vai fazer em 2000 anos. Imagina o quanto Jesus está trabalhando, preparando esse lugar para nós. Se lá em Gênesis tudo se criou em 6 dias, Jesus está preparando um lugar maravilhoso para nós. Mas agora algo me chama muita atenção, principalmente nessa primeira parte, que é a frase de Jesus no versículo 4. Ele fala assim, ó: vocês sabem o caminho para onde eu vou. E talvez, se eu estivesse lá, eu ia fazer uma cara mais ou menos assim: o que você está falando, Jesus? Como que eu sei o lugar que você vai? Eu não sei. Eu não sei. Com certeza eu teria uma reação parecida com essa. Nós não sabemos nada. Eu imagino essa cara dos discípulos, porque olha o que Tomé diz depois, no versículo 5. E disse Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Como então nós podemos saber este caminho? É como se Tomé estivesse dizendo assim: Jesus, eu não entendi nada do que você falou, não faz nenhum sentido para mim. Que caminho é esse? Essa é uma boa resposta que eu daria para Jesus. Mas isso mostra algo interessante sobre a nossa caminhada com Jesus. Nós precisamos ser sinceros. Aqui Tomé foi completamente sincero. Falou: Jesus, eu não sei, não estou entendendo. Talvez você chegou em algum momento da sua vida que você não entendeu alguma coisa. Você pode chegar para Jesus e falar assim: Jesus, eu não estou entendendo. Nós podemos ser sinceros, nós podemos revelar abertamente a nossa falta de compreensão naquilo que Cristo nos dá. Ele sabe que nós estamos perdidos, Ele sonda os nossos corações. Mas em um relacionamento profundo, a sinceridade tem o poder de quebrar muitas das nossas barreiras. Em um relacionamento diário, contínuo, não há espaço para nós escondermos alguma coisa. Se nós queremos caminhar junto, a verdadeira intimidade com Jesus, ela começa quando nós abrimos
o nosso coração, quando nós expomos a Ele as nossas dificuldades. E como que Jesus responde Tomé? Como que Jesus responde aos seus discípulos? Jesus não responde algo, olha, eu vou mostrar para você o caminho. O caminho é esse, eu vou te dar as coordenadas, vou te dar um mapa, vou te dar um GPS, vou te dar uma bússola. Ou ele não fala, olha, eu vou te contar uma parábola para te mostrar qual é o caminho. Nada disso. Ele responde com uma das frases mais profundas. Aliás, se eu fosse fazer um sermão somente desse versículo, eu teria texto suficiente para trabalhar umas 4 horas. Só com o versículo 6. E o versículo diz, João 14,6, Jesus respondeu, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Deus Pai a não ser por mim. Uau! Olha como Jesus responde. Ele não conta uma história, ele não conta nada. O que Jesus está dizendo é, eu sou a única verdade, não há outra. Eu sou a única vida plena. E eu sou o único caminho que vocês devem seguir. Se vocês caminharem nessa direção, se vocês caminharem e buscarem essa verdade, se vocês buscarem essa vida, se vocês buscarem este caminho, vocês serão plenos. Vocês serão felizes. Essa é uma verdade profunda e deve nos tirar da nossa zona de conforto. Jesus, ele nos entrega algo precioso aqui, que deve nos movimentar. E olha como Jesus termina o versículo 7. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês me conhecem e têm visto. Vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, agora nós conhecemos o caminho. Jesus estava caminhando com seus discípulos e se revelando a eles, pouco a pouco, mas agora está na eminência. Agora eles estão tendo plena clareza de tudo. E o que Jesus faz? Agora se vocês tivessem me conhecido antes, seria uma outra história. Mas agora, nesse momento que vocês estão, vocês me conhecem plenamente, vocês têm visto tudo. Agora a sua função, ou melhor, agora a nossa função como cristão, como pequeno Cristo, é dizer por onde nós formos, Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. O mundo busca uma direção, o mundo busca uma verdade sobre o universo, sobre a morte, sobre a vida, sobre felicidade, sobre prazer. O mundo busca uma vida, a vida eterna, né? Nós não fomos criados para morrer. Nenhum de nós, nenhum ser humano na face da terra conseguiria e conseguirá encontrar essas respostas longe de Cristo. É só em Jesus que nós podemos encontrar plenitude. Eu espero que hoje você saia daqui encorajado a anunciar essa palavra, anunciar Jesus, anunciar essa verdade por onde você for, nos contextos onde você estiver inserido. E por conta disso, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre o trabalho que nós temos feito em Campo Mourão e contar um pouquinho da história, de maneira breve, daquele lugar. Então, cadê o pessoal da projeção aí?
Esse versículo, João 14,6, ele foi um versículo muito importante para a fundação do que hoje nós temos como caminho melhor. Tá? O nome do trabalho que nós fazemos lá em Campo Mourão se chama Caminho Melhor Jesus. Mas esse não é um trabalho que começa, né, em Campo Mourão. Na verdade, esse é um trabalho que começou em Curitiba, numa favela chamada Parolim, lá nos anos 2000, 2001. Esse trabalho foi iniciado. Então, uma mulher chamada Delinda, ela e o seu marido, o nome do marido dela é Júnior, acho que o Celso conheceu eles, eu não tive esse privilégio, embora através das redes sociais a gente tenha algum contato, né? Mas eu não os conheci, não tive talvez essa alegria, né? Mas eles alugaram esse galpão lá em 2001. A ideia era simples, movidos por esse versículo, em anunciar que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, alugar esse galpão com o nome Caminho Melhor. Então eles tinham algumas atividades lá para crianças, né? Atividades de reforço, eles faziam, né, estudo bíblicos, né, focados para criança, né? Então começou ali em 2001. Em 2004, essa família, eles se mudam para Campo Mourão, em virtude da reforma, né, e da construção da propriedade que foi de Calvary Chapel Costa Mesa, lá em Campo Mourão, onde tinha o estudo bíblico. Eles fazem parte ali da equipe de reforma, enfim. Ela e o seu esposo ficam responsáveis por boa parte das construções. Mas eles tinham o sonho de construir um lugar, né, e dar o nome desse lugar de Caminho Melhor. Então, essa construção começou em 2006, né, esse prédio. Desde então, esse ano nós fazemos em Campo Mourão 20 anos, né, em junho agora faz 20 anos de Caminho Melhor. Então eles construíram um prédio. Na verdade, esse casal, eles foram para Costa Mesa, e Costa Mesa, um casal da igreja lá doou na época uma quantia, e eles conseguiram construir o lugar. Pode passar, por favor? Então, desde então, nós temos feito muitas atividades com as crianças. Então a gente faz festa, a gente faz recreação, aluga brinquedo, joga bola, né? Muita coisa tem acontecido lá. Essa foto é muito interessante. A sua foto da direita, ela tem algumas figuras, né, que hoje já são pais, mães de família, né? Eu acredito que essa foto deva ser ali de 2009, 2010, né? Tem algumas pessoas que estão nessa foto, né, que já não frequentam mais o lugar, mas os seus filhos ou os seus irmãos estão lá, né? Um deles viria para cá, mas graças a Deus ele conseguiu um emprego, né? E eu falei para ele, olha, eu ia levar você, Gustavo, mas não tem como te levar, porque você precisa trabalhar. Agora você é um homenzinho, um jovenzinho adulto, e você precisa honrar com os seus compromissos, então por conta disso você não vai. Então ele ficou triste, óbvio. Mas é uma benção, né? Vez ou outra eu passo lá na empresa onde ele está trabalhando, eu faço visitas lá, e é muito legal ver ele trabalhando, ver ele conquistando o seu espaço, né? E a sua irmã está lá no cantinho, na parede lá, ó, é a irmã dele. Nós acompanhamos essa família, né, há muitos anos, né? Eles passaram por muitas dificuldades, e a gente está lá, servindo eles, amando eles, buscando sempre apontar eles para Jesus. Pode passar, por favor? Então chega um momento em que a nossa história se cruza com o Caminho Melhor, né? Na verdade eu conheci o Caminho Melhor em 2012, 2011 para 2012 eu conheci, em 2013 eu comecei a servir, eu ainda não era casado com a Simone, mas fiquei servindo desde então até 2017, quando eu fui morar no projeto. Eu fui, depois
da minha formatura no Instituto Bíblico, me convidaram para morar, para trabalhar no Caminho Melhor. Então aceitei o desafio, fui morar lá. Eu tinha feito uma viagem missionária durante o nosso período de escola para Recife. Lá eu encontrei um rapaz que tinha um trabalho de jiu-jitsu. Eu já tinha treinado jiu-jitsu. E a gente sempre falava, poxa, podia ter um trabalho de jiu-jitsu no Caminho Melhor, seria muito legal, a gente tem um espaço muito amplo. Falei, então tá bom, Deus, se é o Senhor que está colocando isso no meu coração, eu vou ir. Vou começar a treinar, vamos para cima. E em janeiro de 2018 voltei a treinar jiu-jitsu com a intenção de montar um projeto de jiu-jitsu lá dentro do Caminho Melhor. Em 2018 eu comecei a namorar com aquela linda senhora maravilhosa, que é a minha esposa. Nós nos casamos em 2020. Em 2019 a gente começou de fato o projeto de jiu-jitsu, né? Dentre os outros projetos. Essa aí é uma foto da construção, ficou meio fora de ordem, mas não tem problema. Pode passar. Nós assumimos, volta uma foto. Nós assumimos como liderança o Caminho Melhor devido a um vendaval que aconteceu, né? Então de 2018 a 2020 eu só servia em alguns períodos, né? Eu morava lá, mas eu trabalhava na cidade. Então em 2020, depois desse vendaval, a gente assumiu como liderança e nós desde então nós temos trabalhado em muitas reformas. Eu não aguento mais. Eu acho que o dia que eu terminar as reformas eu vou falar, então você cumpriu o seu papel, eu vou te levar para outro lugar para você fazer outra reforma. Eu não sei porque que Deus faz isso, mas desde então nós temos trabalhado em muitas reformas lá, muitos projetos já surgiram e nós temos muitos outros ainda que estão, né? Se Deus abençoar e abrir portas, nós vamos implementar. Pode passar, por favor? Então, nós começamos o projeto de jiu-jitsu. A foto da sua direita, ela é a nossa foto, no caso da minha graduação, que foi lá, né? Da faixa marrom. Mas hoje nós tem dia que dá 30, tem dia que dá 20, tem dia que dá 40, né? Nós até tivemos que colocar um tatamezinho de 18 metros do lado ali para poder, às vezes, colocar os menorzinhos, os iniciantes, né? Porque esses meninos que estão aqui, eles gostam de bater em mim, viu, gente? Não pensa não que eles são bonzinhos. Pode passar, por favor. Nós temos um projeto muito importante que é os adolescentes. Então, para os adolescentes, nós temos hoje um clube do livro, nas quartas-feiras, e nós estamos estudando na sexta-feira à noite o livro de Atos. Nós já estamos na metade do livro de Atos. Nós já estudamos Gênesis, versículo a versículo, capítulo por capítulo, livro por livro. Já estudamos Marcos, fizemos um panorama bíblico de Lucas, né, para contextualizar Atos. E, se Deus quiser, eu quero, no final do ano, terminar Atos dos Apóstolos, se Deus me der esse privilégio, né? Pode passar. Sábado Feliz é um outro projeto, que na verdade é o projeto carro-chefe que a gente tem. Ele é o projeto que as crianças de várias idades vão lá, né, de 6 a 18 anos. Então eles vão lá, a gente recebe eles, tem um momento de brincar, né, jogar bola, enfim. Depois a gente tem um tempo de louvor, palavra, tá? E depois a gente serve o lanche. Aliás, todas as nossas atividades que nós fazemos lá, nós servimos algum lanche. Nem que seja um pão com mortadela, mas a gente vai servir um lanchinho para tomar um suco. Às vezes a gente faz uns negócios especial, tipo pizza. Assim, Deus tem dado esse privilégio para nós, tá bom? Pode passar. A minha esposa tem trabalhado muito com as mulheres e com as adolescentes, né? Mas o projeto das mulheres ele acontece uma vez por semana lá. As mulheres vão lá, a gente tem um tempo de tomar um café com elas, um chá, comer alguma coisa. A gente sempre leva algum palestrante ou alguém que vai ensinar alguma coisa das Escrituras, mas sempre buscando uma conexão para apontar elas para Jesus. Pode passar. Esses meninos, não só esse, mas os outros que estão lá também, eles são uma bênção, gente. São uma bênção. Pesado, eu precisava plantar grama. Esse dia eu ganhei uma porção de grama. Eu falei, preciso plantar assim, porque vai chover amanhã. Tá bom, Mexerico, vamos lá. Mas é assim. Então eles vão lá, me ajudam quando podem, claro, dependendo das limitações, né, disponibilidade de cada um, sempre eles nunca falham. Muita coisa tem acontecido graças a eles mesmo, porque
Eu sozinho já não consigo mais, não dá, gente, é muito trabalho, e Deus tem trazido eles, graças a Deus, tem sido um reforço, né, na nossa mão de obra, graças a Deus, tá bom? Pode passar. Por causa desse trabalho, uma das alegrias de quem está trabalhando no ministério é ver gente entregando a sua vida para Jesus. E eu já não sei quantos já foram, 9, 10, 11, não sei quantos foram que se batizaram. Da última vez foi 5, nem em Campo Mourão a gente estava, né? Não fomos nós que fizemos o batismo deles. Esse do meio, que está ali é o Vitor, ele ainda era desse tamanho nessa época, agora já está maior do que eu. Ele está aqui. Poxa, foi especial. Esse batismo foi muito especial para nós. É muito legal ver eles entregando a sua vida para Jesus, se apaixonando por Jesus, tirando as suas próprias conclusões através das Escrituras. Eu sempre busco mostrar para eles os pontos possíveis, né, dentro do texto bíblico. Olha, tem gente que queria assim, tem gente que queria assim, tem gente que olha por essa outra ótica. Então, assim eles podem, né, lendo a sua Bíblia, eles podem tomar as suas próprias decisões. Eu falo para eles, olha, isso aqui faz mais sentido para mim, você não precisa pensar como eu, você não precisa acreditar no que eu acredito, você pode ler a sua Bíblia, orar a Jesus, e eu creio que Ele vai se mostrar. É claro que nós não podemos ignorar os 2000 anos de história bíblica, né, de história de igreja que temos, então toma cuidado com as heresias que estão por aí. E nós caminhamos assim, pode passar? Alguns pedidos de orações, um deles não está ali, eu quero começar com ele. Nós vamos começar, irmãos, 2 projetos no próximo semestre. Um deles nós já queríamos ter iniciado, que é o projeto de musicalização, tá? Então nós ganhamos alguns violões, nós vamos iniciar tão logo as aulas de música, tá? Não para que eles estejam lá, assim, a nossa visão para o caminho melhor clara é que ele não é uma igreja. E isso talvez possa incomodar ou chocar algumas pessoas. Nós não somos uma igreja, nós somos um projeto socio-missionário. Ele é social, porque nós ajudamos nos atendimentos médicos, direcionamos para um especialista ou outro, ajudamos com cesta básica, ajudamos quando a família está sem gás, ou está sem energia, ou está sem água. A gente busca entender qual é a real necessidade para poder servir. Então nós somos sociais. Mas o nosso objetivo de ser social é para que a gente seja missionário. Então a gente é intencional. Intencionalidade. Chegou um dia e eu fiquei até chato a esse respeito. Efésios 5, 15 e 16 vai dizer que tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, se eu levar em consideração que os dias são maus, eu não posso perder nenhuma oportunidade de anunciar Jesus para aqueles que estão ao meu derredor. Então, com os adolescentes, foi isso. Então, às vezes eu falava para eles, vamos no mercado comprar um negócio. Aí eles falam, está acontecendo isso na minha vida. Era a oportunidade que eu tinha para falar de Jesus. E eles vão falar para mim se eu estiver mentindo. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de ensinar alguma coisa sobre as Escrituras, ensinar alguma coisa sobre vida, sobre disciplina, qualquer que seja o assunto que vai trazer edificação para o outro, eu não posso deixar passar. Talvez seja a minha última oportunidade. Então, nós temos feito o sonho de começar esse projeto da música, mas nós também temos o sonho de começar uma escolinha de futebol. Nós já havíamos iniciado 2 anos e meio atrás esse projeto, então nós decidimos que íamos reformar o campo, íamos trazer melhorias, e nós começamos, e se Deus quiser, tão logo a gente vai começar, né? O nosso campo já está quase pronto, algumas coisas estão faltando, como a grama terminar de fechar em alguns lugares, a gente acertar o campo, mas nós queremos no próximo semestre voltar com a escolinha de futebol. Então esse é um motivo muito importante que você pode orar por nós, tá bom? Ore pela nossa saúde. Eu descobri que depois dos 30 anos a gente começa a ficar muito doente. É inacreditável isso. Muitas vezes. Então ora pela nossa saúde.
Ora por voluntários, nós precisamos muito de voluntários, né? Como nós não somos uma igreja, nós precisamos de voluntários de outras igrejas. Então esse tem sido um desafio para que a gente possa continuar o trabalho lá. Nós precisamos de mais voluntários, inclusive para novos projetos. Esse é um motivo que você pode orar também. No nosso oração para o nosso fortalecimento espiritual, né? Por vezes é desgastante, é cansativo, tem a questão da solidão, tem muita coisa envolvida quando a gente está num trabalho como esse, mas Deus tem sido nosso amparo, nosso socorro. Ora para que Deus nos fortaleça, tá bom? Pelas nossas finanças, e aí eu quero mostrar para vocês duas coisas. Você lá no fundo, você vai ter 2 folhetinhos. Esse daqui que é do Caminho Melhor, tá bom? Você pode pegar. E esse aqui que é específico da nossa família. Nós somos voluntários no projeto, né? O projeto ele não nos paga nenhum salário, nós não somos assalariados. Nós somos missionários em tempo integral, voluntários, tá bom? Então, são duas coisas muito distintas. Uma coisa é o que é o Caminho Melhor e uma coisa é o que é a minha família. As duas coisas elas não se misturam em relação a finanças, tá? O que é do Caminho Melhor nós usamos para o Caminho Melhor, então nós temos uma conta no banco, nós temos uma diretoria do projeto, então tudo que entra nesse CNPJ é usado com os fins ou de reforma, ou de comprar alimento, ou de servir as pessoas de alguma maneira, tá? Isso não vem para nossa família, tá? Isso mantém os custos do projeto. Se você puder orar pela finança da nossa família, como nós não recebemos salário, nós temos pouquíssimos mantenedores. Se não me falha a memória, são 4 ou 5. Graças a Deus, Deus é fiel e eles, pela obediência que tem ao Senhor, têm sido fiéis também, nunca falharam. Glória a Deus por isso, mas nós sempre andamos por fé. Então você pode orar pelas nossas finanças, tanto do projeto quanto da nossa família. Esses folhetos vão estar lá no fundo, tá bom? Juntamente com o material nosso, né, lá do trabalho, que são essas camisetas e alguns bonés. Se você quiser comprar, passa lá. Isso vai com certeza abençoar o nosso trabalho e a nossa família, tá bom? Ore por esse projeto. Deus tem feito coisas maravilhosas lá. E se você puder, conversa com esses rapazes aí, que eles são uma bênção. É muito bom ver eles crescendo, ver eles conhecendo Jesus, e eu sei que Deus trará ainda mais. Eu tenho essa convicção no Senhor, essa fé que Jesus tem feito uma boa obra na vida deles, e eles estão aí para testemunhar tudo que Deus tem feito. Amém? Muito obrigado, meus irmãos, que Deus possa abençoar vocês. Agradeço ao Celso pelo espaço. O boné, passa lá no boné. Ah, você quer que eu mostre o boné? Tá bom. Coloca no Celso aqui. Então esse é o bonezinho, tem 2 modelinhos lá e essa camiseta, tem vários tamanhos, fica à vontade lá para ver, porque isso abençoa muito o nosso trabalho, tá bom? Obrigado, Celso. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe vocês. Queridos, vamos orar então por eles, depois eu chamo assim a família de Chirica, os meninos, e a gente ora aqui também. Mas antes da gente se dividir, eu quero que vocês incluam um motivo especial na oração de vocês, tá? Nós não tivemos uma aula hoje no Ministério Infantil por falta de professores, então nós vamos orar também por professores no nosso Ministério Infantil, tá bom? É fundamental porque as crianças elas ficam no culto, mas elas não entendem a palavra, né? O que está sendo pregado. E a gente precisa de professores, professores e auxiliares, tá bom? Então, vamos orar por isso também. Eu peço, por favor, que vocês incluam. Geralmente, no mês de julho e janeiro, a gente fica com menos professor ainda, porque às vezes as pessoas viajam, tem outras necessidades. Para vocês entenderem a necessidade, há meses são 5 domingos, né? Os professores se repetem isso 2 vezes, 3 vezes. Então, não é porque, às vezes, é fácil a gente esquecer a necessidade, porque a gente fica aqui, né, e eles ficam lá, né, e a gente não tem essa noção, esse contato
chato do que realmente está acontecendo. Mas é muito importante quando a gente entende, né? Poxa vida, né? Como é bom quando as crianças estão lá, né? Como é bom quando as crianças estão aprendendo a palavra de Deus. Então nós somos um corpo, né? Como a igreja, e todos nós precisamos servir o Senhor de alguma maneira, tá? E essa é uma maneira maravilhosa, tá? Alimentar os cordeirinhos do Senhor, amém? Então inclua isso na oração. Aqui está a foto do Mitch e da Si, eles são muito amados, tá bom? E nós vamos nos dividir em grupos de 3 e você vai clamar por todos os motivos que o Mexerica colocou, tá legal? Por favor, faça um grupo de 3 agora, vamos clamar por isso e no final nós chamamos eles e oramos por eles.